Gente linda, estão preparados para trabalhar com elementos desse kit maravilhoso da Opera Laser? Vamos lá! Vou fazer efeito ripado. Para isso, usei um esquadro, algo para fazer a marcação. Faço o vinco de acordo com o meu gosto. Vou usar tinta chalk. Chalked. Eu aconselho você a usar tinta ou chalked ou tinta PVA para essa primeira parte aí, tá? Vocês já vão ver por quê. Aí vou passando com pincel macio, sem usar fita crepe, nada. Já vou fazendo a pintura. Vocês estão vendo que eu não estou deixando aquelas marquinhas do pincel. Estou alisando, mas bem tranquilamente, sem estresse. Ó, não fica aquela marquinha, estão vendo? Eu vou passando bem o pincel e vou usar essas duas cores, uma tinta creme e uma tinta verde. Sem preocupação, tá? Porque é para ser leve, para ser gostoso, divertido, né? Não que usando fita crepe, fazendo tudo, não fique, mas eu gosto de uma pintura mais livre. Já vai aproveitando aí para se inscrever no meu canal, para curtir, colocar o teu joinha, que isso faz com que mais pessoas tenham acesso a esse trabalho lindo que nós vamos fazer. Então, olha só, passei a tinta ali, pincelzinho macio, sequei, vim com estilete, ó, por isso que eu aconselho que seja uma tinta ou chalk de uma tinta PVA, porque ela facilita na hora da gente passar o estilete para fazer aquelas ranhuras, né? Ou bem envelhecidinho ali. Vou passando tinta nas laterais, porque eu não. Pro meu trabalho não é interessante que fique aquela parte marcada e escurinha. Depois eu vou utilizar uma tinta. Essa tinta ela é para móveis de demolição. É de uma marca Facile, e ela é a escura. Eu gosto de passar a cera antes de fazer o envelhecimento usando o betume. Para esse envelhecimento, estou usando também um pincel de cerdas naturais, mais estreitinho, porque eu gosto de iniciar pela parte dos vincos, porque eu acho que escurece mais e daí no meu pincel já vai ficar bem cheinho de betume, já vai facilitar para fazer os demais detalhes. Aí é do teu gosto. Se você gosta de mais envelhecido, se você gosta de menos. Como nós passamos a cera na base, a tinta ali, a peça, ela não vai absorver demais o betume. Se você quer bem envelhecido, você nem usa cera na base, você já vai direto. Mas nesse caso era uma coisa mais suave, um envelhecido mais suave, por isso que eu vou que eu usei a cera, né, na base. Tem que ser cera escura, Laura Maria? Não, meu amor, você vai usar a cera que você tiver aí na sua casa, tá? No meu caso, para falar bem a verdade, eu deixei as outras ceras no outro ateliê. Então eu tinha só essa escura mesmo, mas eu achei que o efeito ficou maravilhoso. Ela é mais amareladinha, mas combina bem com uma peça envelhecida. E assim vamos nós, limpando, passando, tirando o betume para criar esse envelhecimento. Já vá deixando o joinha, vou repetir trocentas vezes para você não esquecer. Não custa nada, se depois que você assistir esse vídeo você não gostar, aí você coloca um não gostei e tá tudo certo. Agora nós vamos pintar a leiteira. O tamborzinho de leite usando tinta acrílica. Peguei uma tinta acrílica cinza e vou passar com o rolinho. Eu não cheguei a passar duas de mãos, não. Passei uma e mais ou menos só em algumas partes. Vou passar a mesma tinta nos escritos que tem no Milk,
Na tag, que deu no final, nem usei para finalizar o projeto em si, mas já é uma dica para você pintar uma tag que fica um estilo metalizada. Muito fofa. Ali só com o restinho do rolinho fui usando. A mesma tinta, o que eu fiz? Eu coloquei branco para fazer um tom mais claro. Vou usar um pincel de cerdas macias, não estou usando um pincel de cerdas naturais. Um pincelzinho muito do estreitinho ainda, propositalmente, porque eu quero criar efeitos na hora que eu for trabalhar com esse tom mais claro. Como ele é mais estreito, ele vai dando umas marquinhas ali na peça. E o objetivo é exatamente esse. Continuo trabalhandinho na peça inteira, criando as marquinhas. Estão vendo como vão criando algumas marquinhas. Eu gosto de trabalhar utilizando assim vários tons para criar o efeito. Existem muitas formas de você realizar o mesmo trabalho. Sei que existem, mas esse é o jeito laureano de ser. Eu gosto de ir com várias pinceladas, com várias camadas de tintas para ir criando o efeito na peça. Então, ali já vou criando algumas marcações. Vocês vão ver que nesse vídeo vão ter silêncios e eu não vou colocar musiquinha, não. Vocês vão assistindo aí e vão vendo conforme o pincel ele vai correndo pela peça. Ali eu já vou fazendo algumas marcações do que eu acredito que eu vou usar na parte mais clara. Eu gosto depois, ao invés de usar um pincel mais estreito com tinta ou mesmo mais largo, criando sombras, eu gosto de usar lápis aquarelável. Eu estou usando um que é da Faber-Castell. Como eu não estava com o meu lápis cinza escuro, eu fui para um outro tom mais semelhante. Esse daí é um azul petróleo, um azul mais escuro, que não vai brigar muito depois na hora que eu for fazer as sombras aí. Então eu fui fazendo as marcações de como eu tenho a memória de um tamborzinho de leite. Como eu moro aqui numa cidade rural, né, gente? Então, tambor de leite é o negócio. Hoje já não se usam mais esses aí de metal, mas nós aqui em casa a gente tem destes tambores que eram muito utilizados. Ali o que eu fiz? Já fiz um tom abaixo, então uma cor misturando mais branco. Usei a mesma tinta que tinha sobrado, que eu já tinha feito, e coloquei um pouco mais de branco. E agora eu venho com um pincel de cerdas naturais. Então, cerdas mais duras, um pincel mais largo. E vou trabalhando no outro tom, nas outras luzes, também trabalhando no vai e vem, né, do pincel, para fazer as luzes, separando de uma forma mais visível os elementos do tamborzinho. Vou pegar um pincel também de cerda durinha, que é para fazer sombra, e umedeci para ativar o lápis de cor, ó. Aí você já consegue ver a cor que ele tem, que já foi ativando, já foi criando uma sombra para fazer bem a separação dos elementos ali.
mais luz. Então, nessa parte eu fui trabalhando com pincel mais largo, pincel mais estreito. E vou trabalhando com a luz ali. Quando eu vou iluminando o tambor, você já vai iluminando a minha vida, não é? Deixando seu like, colocando seu gostei ali, que vai me ajudar bastante. Gente, eu preciso de seguidor nesse canal do YouTube. Vamos que vamos que vamos. Vou fazer o mesmo processo na tag, só que agora eu já vim direto com a tinta mais clara. Esse já está um tom mais claro do que foi aquele último que eu usei no tambor, tá? Só para fazer umas marcações, já vou dando batidinhas com o pincel nas palavras. Só batidinhas mesmo, com o restinho de tinta, para criar pontos de luz. Agora eu vou para sombrar. Vou usar um cinza mais escuro. E neste momento, por que eu estou deixando marcações bem mais fortes com escuro? Por quê? Porque eu já sei que eu vou trabalhar com ferrugem no tambor. Eu quero um tambor enferrujado. Para isso, eu já vou fazendo marcações que vocês estão vendo aí, ó. Estão vendo como eu coloquei mais tinta? Se você não pretende trabalhar com ferrugem, você não faz isso. Você só vai fazendo sombra. Você não deixa essa marca da tinta mesmo. Mas eu estou fazendo porque eu já sei que eu vou trabalhar com ferrugem, tá? Se acaso você não quiser trabalhar com ferrugem, você já vai deixando apenas a sombra com o pincel mais seco, sem tanta tinta. Então, quando você sabe o que você pretende, nesse caso, por incrível que pareça, eu já sabia, porque geralmente as pinturas são mais intuitivas, né? Mas nesse caso eu já sabia que eu ia trabalhar com ferrugem, que eu queria um tambor enferrujadão. Mas se você não quer, assim já está bom, você só vai fazendo de leve com o pincel mais seco, como eu fiz nessa lateralzinha ali, ó. Tá vendo como eu fiz com o pincel mais seco? Agora não, agora tá molhado, já está com tinta mesmo. E vou trabalhando as laterais também. Então, vai só passando ali. Criando as marcações, esse tambor. Aí alguém pode dizer, Laura Maria, mas existe jeito. Tem gente que ensina de um jeito mais sem tanta camada de tinta, sem tanto. Então você faz, amor, porque eu gosto de fazer deste tipo aí, com várias camadas de tinta, para dar um efeito que fica do meu gosto. E é sombra e luz, e é sombra e luz, e é sombra e luz, e mais luz. Aquele mesmo pincelzinho que eu estava usando antes, com um pouquinho mais de branco.
E é um tal de vai e vem desse pincel, né, gente? Mas é assim que Laura Maria funciona por aqui. Na tag eu vou fazer a mesma coisa, tá? Não estou fazendo só o esfumado, estou vindo com pincel, que seria para sombra mesmo, com esfumado, mas eu estou carregando com a tinta, para ficar essas marcações aí, para que depois eu tenha uma base para ferrugem que eu vou fazer. E assim vamos. E é cachorro latindo por aqui, né, gente? É uma coisa louco. Mas eu vou deixar a vida correr. Ah! Já deixa aí nos comentários se você já fez alguma peça assim, nesse estilo imitando metal. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma tinta que é numa cor assim cerâmica, uma tinta acrílica, e vou utilizar esse pozinho que é o Textura Fácil. Depois eu vou deixar os materiais na descrição aí. Textura Fácil, porque ela tem como se fosse um efeito arenoso e vai combinar muito bem com aquilo que eu vou fazer. Coloquei na minha espátula ali e vou com a espátula, estão vendo que ela está deitadinha, e vou trabalhando agora para começar a criar o efeito ferrugem. Me conte aí se vocês já usaram alguma vez essa textura fácil, se vocês gostaram, se não. Quanto mais pozinho a gente coloca, mais espessa a tinta vai ficando. Por isso que é textura fácil. E ela é uma textura que ficam grãozinhos. Aí, achei que faltou a sombra para poder colocar ferrugem. Já providenciei, coloquei ali. E vou esfregandinho a espátula para depositando a textura para criar aquela ferrugem que fica mais grossinha, né? E assim vamos, onde eu acho que precisa de uma base para ferrugem, vou colocando. Aí já vim com o pincel mesmo, para depositar aquele mesmo pincel judiadinho que eu tinha usado para fazer a luz, estou usando para passar a ferrugem. Onde eu achei que ficou faltandinho, que ficou necessário. Faço a mesma coisa na plaquinha. Mão leve, tá? Não precisa colocar força aí. Solta a munheca, deixa a mão mais leve e vai. Trabalhando bem. Mereço seu like, né? Porque esse daí seria um conteúdo para uma aula paga, vocês não acham? Ó, também faço nas laterais do tambor. Laura Maria precisa? Para mim precisa. Para você não precisa, não faz. Sequei bem e vim com uma tinta amarela. Sim, sim, um amarelo. Esse daí é um amarelo mais tom de milho. Mas como eu falei, vou deixar para vocês na descrição as tintas que eu usei. Você faz adaptações de acordo com a sua realidade, né? Que não vai deixar de fazer porque não tem aquela cor que a Laura Maria usou para pintar. Não, você faz com a cor que você tem, do jeito que você, com os materiais que você tem aí à disposição. Dá para enferrujar mais, enferrujar menos, dá para fazer aquela ferrugem mais com zinabre, dá para fazer de tudo que é tipo aí. O que eu fiz? Borrifei água. Na verdade, é água com álcool,
tá? Coloco um tanto de água, um tanto de álcool, mais no olhômetro e vou fazendo, por quê? Porque eu quero que isso escorra, para ficar manchado o tamborzinho. Sabe que quando eu estava agora olhando, né, para colocar a voz no vídeo, estava pensando que talvez eu pudesse ter feito esse tambor com uma pintura com mais textura. Fica a ideia, vou fazer numa próxima. Numa próxima, porque vão ter próximas, gente. Claro que vão ter próximas. Então, já tive a ideia para a próxima. Então, agora deu para ver bem porque que eu molhei, né? Para pintar o milk, eu vim pintura a dedo, que adoro pintar a dedo. Então, vou pintando com o dedo mesmo, na tinta, no amarelo, nesse tom mais de telha, e vou dando batidinhas com o meu dedinho e vou pintando para fazer a marcação das ferrugens. E o dedo tem um detalhe, eu estou com o dedo molhadinho, porque eu coloquei o dedo na água para fazer. E agora vou com a pintura a dedo de novo, um pouquinho de pincel, a parte escura. Eis a peça pronta, gente! Eu amei, achei que ficou maravilhoso. Vocês vão ver um detalhe que eu queria fazer ali, coloquei correntinha, queria arrumar um jeito de pôr a caneta e não tinha meios, então coloquei imã. Ai, ficou ótimo. E a vaca também eu não mostrei para vocês, mas é uma pintura de vaca bem simples, cada um pinta a vaca do jeito que gosta.